Olá, turma, boa noite. Hoje estamos na nossa quarta aula da matéria de saúde coletiva. 4 aulas basicamente de leis, decretos relacionadas à legislação do SUS, funcionamento, política de saúde. Nesse bloco, nós vamos estar estudando mais 5 aulas, sendo a primeira esse decreto, que ainda está relacionado ao funcionamento do SUS. Vamos ter uma outra aula sobre rede de assistência à saúde e vamos ter uma terceira aula sobre humanização. Quarta aula, funcionamento do CAP, Centro de Atenção Psicossocial, e também vamos falar um pouquinho sobre o NASF. Essa primeira aula é o decreto 7.508 de 2011, que regulamenta a lei 8080/90, que é a lei orgânica do SUS que nós já estudamos. Ele traz sobre a organização do sistema de saúde, planejamento da saúde, a assistência à saúde e sobre a articulação interfederativa. O objetivo desse decreto foi organizar o SUS regionalmente para a conformação de uma rede de atenção à saúde, visando a integralidade da assistência e a equidade. Então, dentro desse decreto, nós vamos estar vendo alguns conceitos, mas ele trata muito sobre região de saúde, sobre mapa de saúde, sobre uma rede de saúde para fornecer uma assistência integral ao paciente, com equidade, dando mais para quem mais precisa e oferecendo essa assistência, né, em todos os níveis de atenção, para que o paciente consiga ter uma assistência à saúde de forma integral. Dando continuidade aqui, um outro objetivo é garantir à população o direito à saúde, com acesso resolutivo e de qualidade em tempo oportuno, definir claramente as responsabilidades sanitárias entre os entes federativos, garantir maior segurança jurídica, transparência, controle social e resultados efetivos, uma gestão por resultados. Maior comprometimento dos chefes do poder executivo. Esse decreto, ele traz muito essa questão da regionalização, né? Então, existem acordos realizados entre os municípios, pactuações, se trabalha muito entre os municípios de uma região de saúde para que juntos, né, cada município consiga prestar essa assistência integral para a sua população. Então, esse decreto, no artigo 1º, ele diz que ele regulamenta, né, a lei 8080/90, que dispõe sobre a organização do SUS, planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e da outras providências. As principais vertentes são uma maior transparência na gestão do SUS, maior segurança jurídica nas relações interfederativas e maior controle social. Para efeito deste decreto, considera-se. Agora nós vamos partir para alguns conceitos, né, que estão dentro desse decreto. Região de saúde. Região de saúde é um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, municípios vizinhos, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação, infraestrutura e de transporte compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. No último slide, nas referências, eu coloquei
um link para vocês acessarem as regiões de saúde da Bahia. Né? O município de Tremedal está na região sudoeste, dentro o município da Micro, né, que é o município sede tanto da Macro como da Micro, a Vitória da Conquista, que é o município que abrange o maior número de assistência, né, tanto secundária como terciária, que presta serviço e suporte para os demais municípios pequenos por meio de pactuações. Um outro ponto, um outro conceito é o contrato organizativo da ação pública da saúde. Esse contrato nós vamos estar vendo ele mais detalhado nos últimos artigos desse decreto, mas o conceito é um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com a definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implantação integrada das ações e serviços de saúde. É um acordo realmente firmado, esse contrato está relacionado, né, com um acordo dos diversos municípios de uma região de saúde, passado pelas comissões, né, de intergestores, pela CIR, que é regional, pela CIB, para esse acordo ser realmente, né, aprovado e ser firmado entre os entes federativos. Portas de entradas são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário. As portas de entrada do SUS, aqui tem a atenção primária, normalmente pelas unidades de saúde da família. Tem a atenção de urgências e emergências, que também é porta de entrada, porque chegou, o paciente tem acesso. O CAPS, da mesma forma, ele não precisa passar em outro serviço para ter acesso ao CAPS. Ele pode procurar diretamente a atenção psicossocial, o centro de atenção psicossocial. E serviços especiais de acesso aberto também é porta de entrada. O que seria esses serviços? São serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo de situação laboral, necessita de atendimento especial. A exemplo, né, do CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que tem em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista tem o CEREST. Centros de testagens de aconselhamento e de doenças sexualmente transmissíveis. Normalmente, esses serviços especiais de acesso aberto é mais em cidades grandes. Comissões intergestores, a gente já viu, se eu não me engano, foi na Lei 8.142. Isso que nós vimos sobre algumas comissões, algumas não, né? A CIB e a Comissão Intergestores Bipartite e a Tripartite, que são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras da gestão compartilhada no SUS. Mapa da saúde. É uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, de ações e serviços de saúde, ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. É realmente um mapa que mostra dentro da região de saúde, né, o que tem ofertado, não só pelo SUS, mas também pela iniciativa privada. Rede de atenção à saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, primário, secundário, terciário. Alguns autores trazem também o quarto nível, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência. Nós vamos ter uma aula, a próxima aula, né, específica sobre rede de atenção à saúde.
Serviços especiais de acesso aberto, foi o que a gente viu, que são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou situação laboral, necessita de atendimento especial. Protocolo clínico e diretriz terapêutica, que é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença, o do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as patologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Existem os protocolos que o Ministério da Saúde disponibiliza para serem seguidos, né, na atenção primária à saúde, por exemplo, e existem também protocolos municipais que os próprios municípios podem elaborar, serem aprovados e executar ali no ambiente específico do município, dentro da realidade do município. No capítulo 2, vai trazer sobre a organização do SUS. O SUS, então, ele promove ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos direta ou indiretamente, organizado de forma regionalizada e hierarquizada, e promove, né, a participação complementar da iniciativa privada. Isso está no artigo 3 desse decreto, e também a gente já viu, né, todo esse conteúdo nas leis anteriores. Das regiões de saúde, que a gente vai falar sobre a questão organizacional, então a gente fala sobre as regiões de saúde. As regiões de saúde, elas serão instituídas pelo Estado em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na comissão entre gestor e tripartite. Então, tripartite é a nível federal, né? Mas essa região de saúde, o Estado propõe de acordo com os municípios, a especificidade está relacionada com cada detalhe de cada município, principalmente os municípios vizinhos. Ele vai agregando ali os municípios e junta e se forma uma região de saúde. Por exemplo, Tremedal, Belo Campo, Vitória da Conquista, Anagé, Aracatu, fazem parte de uma mesma região de saúde. Vitória da Conquista é a sede, é o município tanto da micro quanto da macro região de saúde. É aquele município que está ali representando o município que tem maior número de serviços ofertados e pactuados. No município de Vitória da Conquista também fica regional, né, que é conhecido como Antiga Díris. Tem Vitória da Conquista, tem Guanambi, é um outro município que tem uma outra regional. E no site que eu mandei para vocês, o link aqui nas referências, vocês podem ver outros municípios da Bahia que tem, né, as regionais, e também conhecer as regiões de saúde e os municípios que cada região compõe. Poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto com respectivos estados em articulação com os municípios. Por exemplo, pode ter um município do estado da Bahia, que é divisa com Minas. E aí, esses municípios, eles podem fazer um acordo interestadual, né, com o estado, e esse município que é da Bahia pertence à região de saúde de Minas, que no caso fica mais próxima para aquele município, facilita algumas pactuações.
Isso pode acontecer, não quer dizer que sempre vai acontecer, mas esse decreto possibilita, né, essa abertura, né, para alguns municípios. Para ser instituída, a região de saúde ela deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada hospitalar e vigilância em saúde. Então não adianta, por exemplo, vários municípios pequenos quererem formar uma região de saúde, sendo que não tem esses 5 pontos que são exigências do decreto. Então, essas regiões de saúde, elas foram formuladas pelo Estado, com certeza fez-se antes estudos para delimitar tal município pertence a tal região, até tal município é tal região, e sempre tem, né, um município maior, de um suporte maior para oferecer, né, o apoio aos demais municípios pequenos. Esses são os requisitos mínimos, né, que a gente acabou de falar no slide anterior. As regiões de saúde, então, serão referências para as transferências de recursos entre os entes federativos. As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas na comissão intergestores. Então, respeita também, né, as redes de atenção à saúde, que essas redes elas têm que estar, né, compreendidas dentro da região de saúde. Pode também, agora, né, com um novo sistema de transferência, quando é necessário, né, um município transferir um paciente para uma atenção mais especializada, hoje a central de regulação, ela, claro, tenta sempre respeitar as questões das regiões de saúde. Contudo, se um paciente precisa de uma vaga de UTI e ele não consegue essa vaga dentro da região de saúde dele, ou a regulação ela consegue ou tenta também nas outras regiões. Por exemplo, Tremedal é Conquista, que tem leitos disponíveis, Brumado. Contudo, pode até encaminhar esse paciente para Feira, Itapetinga, né? E outros municípios. Parágrafo único diz que os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde: seus limites geográficos, a população usuária das ações e serviços daquela região, rol de ações e serviços que serão ofertados e respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para a conformação de serviços. Da hierarquização, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada, que nós já falamos quais são as portas de entrada do SUS, e se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. Então, o paciente, ele sempre tem que ter o acesso inicial nas portas de entrada, seja atenção primária, seja diretamente ao CAPS, e a partir, né, dessas portas de entradas que o paciente, para se ofertar um serviço integral, ele é encaminhado para as demais esferas de complexidade. O paciente chegou ao CAPS e ele precisa ser internado. O CAPS não faz internamento. Pelo menos os CAPs de município pequeno, que é CAPS 1, não faz.
Então, o que tem que ser feito? Ele tem que ser regulado para o hospital psiquiátrico de referência. Então, faz o quê? O município, ele solicita essa vaga e esse paciente, dentro da rede, ele é encaminhado. A minha rede de saúde do município que eu trabalho, a gente vai estar estudando rede, tem PSF no centro como ordenadora do cuidado e tem os pontos da rede. Aí tem o CAPS, tem o centro de saúde que trabalha como hospital, tem o NASF e vai tendo os pontos da minha rede municipal. O CAPS tá ali no ponto. O CAPS, ele tem a rede de psiquiatria, a qual ele, se necessitar, ele precisa encaminhar o paciente, que é o hospital de referência, no caso, é Vitória da Conquista. Da mesma forma, o Tremedal. Então, Tremedal, quando precisa de uma assistência especializada, encaminha para o Crescente Silveira e Vitória da Conquista, com o intuito de, tendo essas pactuações, esses vínculos e esse ponto da rede de saúde, de que se um paciente psiquiátrico precisar de uma assistência especializada, ele vai ser encaminhado para o Crescente Silveira. Isso já é certo dentro de uma rede de saúde, já é estabelecido para que esse paciente tenha garantido esse princípio do SUS da integralidade da assistência. São portas de entrada, então, as ações e ao serviço de saúde, né? Nas redes, a atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e os especiais de acesso aberto, a gente já viu. O acesso universal e igualitário às ações ao serviço de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para as pessoas com proteção especial conforme legislação. Então, o acesso, ele é sempre universal e igualitário, e a atenção primária, ela é considerada a ordenadora do cuidado, aquela que coordena, né, que normalmente recebe o paciente e coordena e também avalia, né, a questão da gravidade e também tem cuidado com a questão do tempo necessário que aquele paciente necessita, né, para ter um exame de forma mais rápida para um diagnóstico, por exemplo. No próximo artigo, né, ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades, nos serviços, nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede, inclusive, né, da rede da regional e não somente do município. Então, a continuidade do cuidado, ela é garantida também aqui nesse decreto. Parágrafo único diz que as comissões intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações ao serviço de saúde na respectiva área de atuação. Para assegurar ao usuário o acesso às ações ao serviço de saúde, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições, garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações de serviço de saúde, orientar e ordenar os fluxos das ações de serviço de saúde, monitorar o acesso às ações de serviço de saúde e ofertar regionalmente as ações de serviço de saúde. Do capítulo 3 do Planejamento da Saúde. O processo de planejamento da saúde, ele será ascendente e integrado. Como que é, né, essa questão de ser ascendente? É sempre do nível local, do município, até o federal. Ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
No planejamento, deve ser considerado os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada de forma complementar ou não, né, ao SUS, os quais deverão compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional. Então, dentro do planejamento de saúde, né, a iniciativa privada ela deve ser também considerada. O mapa da saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. O planejamento da saúde em âmbito estadual ele deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. Compete à Comissão Intergestores Bipartite, no que trata no inciso 2 do artigo 30, pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. Do capítulo 4 da assistência à saúde. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestores. Então, para se garantir essa integralidade da assistência, leva-se em consideração a rede de atenção. Sempre o município ele tem que ter a sua rede municipal bem estabelecida, a sua rede regional sempre bem também estabelecida para possíveis encaminhamentos dos pacientes. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, que a gente chama de RENASSES, no caso que é Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Essa sigla, ela compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece. Dentro dessa relação, então, está todos os serviços ofertados pelo SUS para, se promover uma assistência integral a esse paciente. O Ministério da Saúde, ele disporá sobre o RENASSES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestora Tripartite. A cada 2 anos, o Ministério da Saúde ele pode publicar atualizações dessa relação do serviço de saúde ofertado pelo SUS. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios pactuarão nas respectivas comissões suas responsabilidades para, no caso, ofertar essas ações e serviços. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde em consonâncias com essa relação de ações e serviços de saúde, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, de acordo com o que foi pactuado nas comissões. Aqui, no artigo 25, traz o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Essa relação, ela traz toda a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento de doenças ou agravos no SUS. O RENAME será acompanhada de um formulário que subsidiará a prescrição e a dispensação do uso de seus medicamentos. Então, traz todos os medicamentos oferecidos pelo SUS e padroniza, traz indicações e dá também algumas orientações com relação à indicação de cada medicamento, efeitos colaterais. Então, é uma relação que vem descrito, todos os medicamentos ofertados pelo SUS.
O Ministério da Saúde, né, ele é o órgão competente por dispor sobre o RENAME, também sobre protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas na CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite. No parágrafo único diz que a cada 2 anos, né, o Ministério da Saúde pode estar alterando também o RENAME. O Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com o RENAME, sempre tem que estar, né, ali associada e de acordo, na verdade, com o RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos de acordo com o pactuado na comissão. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente de estar o usuário assistido por ações de serviço de saúde no SUS, ter o medicamento sido prescrito por um profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS, estar prescrito em conformidade com o RENAME e os protocolos clínicos, ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Os entes federativos eles poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questão de saúde pública o justifique, ou seja, o município ele pode acrescentar dentro do seu rol ali de medicamentos disponibilizados um medicamento que não se encontra no RENAME, mas precisa ser justificado de acordo com uma necessidade local. O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado. Toda regional ela tem algumas regras para acesso de medicamentos de alto custo. Normalmente, o município ele sempre encaminha esse paciente para a regional para solicitar alguns medicamentos que vêm do estado ou a nível federal. O RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos que têm registro da Anvisa. Capítulo 5 da articulação interfederativa. Essa articulação ocorre através das comissões intergestores, que promove a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, onde a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, está relacionada à União, CIB, Estados, e CIR, é uma Comissão Intergestora Regional, né, no âmbito regional, e segue as diretrizes da CIB, que é a nível do Estado. Essas comissões intergestores, elas possuem representação dos gestores públicos de saúde no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e no Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. Parágrafo único traz que serão de competência exclusiva da CIT a pactuação de diretrizes gerais para a composição do RENASSES, dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde em razão do compartilhamento da gestão e das diretrizes nacionais do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteiras com outros países, respeitadas em todos os casos as normas que regem as relações internacionais. O artigo 33 ao 41, ele traz sobre o contrato organizativo da ação pública de saúde. A gente falou dele lá no iníciozinho, quando a gente falou dos conceitos. O acordo de colaboração entre esses entes federativos para a organização de uma rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de um contrato, que é chamado esse contrato organizativo. Então, esse acordo
de se firmar as redes de saúde é feito por meio desse contrato. O objetivo do contrato é a organização e a integração das ações de serviços de saúde sob responsabilidade dos entes federativos em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. Então, para garantir, né, que tais municípios pertencem a tal região de saúde, que tem pactuado tais serviços, que realmente vai ser feito o repasse, que realmente vai se assumir as responsabilidades, precisa ser firmado um contrato. Precisa realmente ter algo, né, não somente em palavras, mas realmente firmado. O parágrafo único diz que esse contrato resultará da integração dos planos de saúde, né, dos entes federativos na rede de atenção à saúde, tendo como fundamento as pactuações já estabelecidas na CIT. O artigo 36 traz que esse contrato conterá as seguintes disposições essenciais: identificação das necessidades de saúde locais e regionais, oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e interregional, responsabilidades assumidas dentro, né, desse processo de regionalização, indicadores e metas de saúde e estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde, critérios de avaliação dos resultados e também o monitoramento permanente, adequação das ações e serviços dos entes federativos em relação à utilização realizada, né, pelos RENASSES, que traz a relação das ações ofertadas pelo SUS, investimentos na rede de serviço e as respectivas responsabilidades, recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos participantes, no caso, para a execução. E no parágrafo único diz que o Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações de serviço de saúde. Artigo 37 traz que esse contrato ele observará algumas diretrizes para fim de garantia de uma gestão participativa. Quais são essas diretrizes? Estabelecimento de estratégias que incorporam a avaliação do usuário das ações e serviços como ferramenta de sua melhoria, a apuração permanente das necessidades e interesses do usuário e publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde, em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participe de forma complementar. No artigo 38 fala da humanização do atendimento do usuário, que será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previsto no contrato. As normas de elaboração de fluxos do contrato serão pactuadas pela Comissão Intergestão Tripartite, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar sua implantação. No artigo 40 traz que o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS ficará responsável pela fiscalização do contrato. O relatório de gestão que se refere no artigo 4 da Lei 8.142, no inciso 4 também, conterá seção específica relativa aos compromissos assumidos no âmbito do contrato. O disposto neste artigo será implementado em conformidade com as demais leis de controle fiscal, de controle e fiscalização previstas em lei. Então, na Lei 8.142 fala, né, que para os municípios receberem as verbas fundo a fundo, uma das exigências é o relatório de gestão, que precisa ser, né, sempre
elaborado e disponibilizado pelos municípios. Aos participantes, caberá monitorar e avaliar a execução do contrato em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, seu desempenho e a aplicação de recursos. Os participantes incluirão dados, sempre tem que estar disponibilizando dados no Sistema de Informações de Saúde, organizado pelo Ministério da Saúde, e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento. Das disposições finais, o artigo 42 traz que, sem prejuízo das outras providências legais, o Ministério da Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo o descumprimento injustificado de responsabilidades na prestação de ações de serviço de saúde e de outras obrigações previstas neste decreto, a não apresentação do relatório de gestão a que se refere o inciso 4 do artigo 4 da Lei 8.142, a não aplicação, malversão ou desvio de recursos financeiros e outros atos de natureza ilícita de quem tiver o conhecimento. A primeira relação, das ações de serviço de saúde, ela é somatória de todas as ações de serviço de saúde que na data da publicação deste decreto são ofertados pelo SUS à população por meio dos entes federados, de forma direta ou indireta. O Conselho Nacional de Saúde ele estabelecerá as diretrizes no prazo de 180 dias a partir da publicação desse decreto, e este decreto entra em vigor na data de sua publicação, que foi no dia 28 de junho de 2011. Esse decreto ele traz muitos conceitos importantes, e não poderia deixar de estar dentro da lista de conteúdos de vocês. Está aqui disponibilizada a lei na íntegra e aqui o site para vocês acessarem as regiões de saúde da Bahia. Aqui uma frase: dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avançar. Muito obrigada. Agradeço a vocês de coração por estarem sempre comigo e tirando dúvidas, dando sugestões, tá? Eu agradeço a vocês e também por compreenderem a não publicação da aula ontem, tá? Muito obrigada, e qualquer dúvida estou disponível para esclarecer no WhatsApp ou por e-mail.